Olá pessoal, trabalhando um pouquinho em tratamento de informação. Tratamento de informação é análise de gráfico, tabelas, quadros, tá? Então é o estudo de dados, ok? Então bora lá. Os gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado. Mensurado, então ele pode ser calculado. Quantificado, ou seja, ele pode ser numerado. Ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Assim como os mapas indicam a representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar, os gráficos apontam a dimensão estatística sobre um determinado fato. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: tudo começa com dados. Dados, esses dados podem ser quantitativo, e qualitativo. Quantitativo me gera números, ok? Qualitativo tem a ideia de qualidades. Esses dados são organizados eles são postos então em tabelas e quadros, tá? E a partir dessas tabelas e quadros que é feita uma análise prévia, é feito os gráficos. Que é feita uma análise profunda. Então esse é o trâmite, esse é de onde começa e onde é que ele termina. Todo tratamento de informação começa a partir de dados e ele termina com análise de dados, ok? Lembrando, dados pode ser quantitativo, por exemplo, a idade das pessoas. Se a idade das pessoas pode ser expressa por meio de números, é um dado quantitativo. Se o dado ele é qualitativo, então eu não posso expressar por meio de números, ok? Por exemplo, uma pessoa que gosta de uma fruta tal, certo? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre frutas. O coletivo, esse dado coletivo de frutas é um dado qualitativo, eu não posso numerar, ok? Essa é a ideia, tá? E existe uma grande variedade de tipos de gráfico, dentre os mais podemos destacar o de coluna, o em barras, o de linhas e os de setores, ok? O nosso foco aqui é entender e analisar. Não estamos com foco de construção. Como é feita a construção desses gráficos, fica para uma outra hora. O que vocês precisam entender é identificar as diferenças entre um e outro e analisá-los. O primeiro gráfico é o gráfico de coluna, juntamente com o gráfico de barra, são os mais utilizados, tá? Hoje, devido à inovação digital, a gente tem inúmeros tipos de gráficos, porém, esses 4 gráficos são os mais comuns e os mais utilizados, ok? Indicam geralmente um dado quantitativo, tá? Ou seja, o que eu posso contar sobre diferentes variáveis, lugares ou setores, e não dependem de proporções, ou seja, ele não depende de porcentagem,
Os dados são indicados na posição vertical, então ele está sempre em pé, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Então, eu tenho aqui os meus dados qualitativos e eu tenho as minhas escalas, tá? Que seria o quantitativo. Se a gente for analisar, basicamente é isso. Em pé, eu tenho uma escala numerada de 0 até um determinado valor, dependendo do que eu estou analisando. Eu tenho na horizontal as variações qualitativas. Então, o que variável que eu estou quantificando? Tá, eu estou falando de países populares, tá? No caso de milhões de habitantes. Então eu tenho que a China é o país mais populoso e o Japão o menos populoso. Em relação às colunas, tá? As colunas, a altura é de acordo com a intensidade, ou seja, quanto mais números, mais alta será a minha coluna. Quanto menos dados, menos números, menor vai ser a minha coluna. O espaçamento sempre é o mesmo, tá? Então, elas possuem a mesma largura, sempre vão ser iguais, não vão ter nenhuma diferente da outra. E a distância entre uma e outra também sempre vão ser iguais, tá? Eles têm que ser uniforme. Gráficos são assim. Gráfico de barras possuem basicamente a mesma função dos gráficos de coluna, só que agora em posição horizontal. E as informações e divisões na vertical. Então inverteu, tá? Antes o eixo vertical ficava a minha escala. Agora vai estar as minhas variáveis qualitativas, ok? E agora no horizontal vai estar a minha escala, os meus números. Então as barras, lembrem, colunas em pé, barras deitadas. A altura, nesse caso aqui, o comprimento, né? Vou mudar aqui o comprimento. De acordo com a intensidade de cada variação, ou seja, quanto maior é o dado, mais o comprimento. Quanto menor o dado, menor o comprimento. Mesma largura, tá? Assim como nas de coluna. E a mesma distância, tá? Então a mesma ideia, sempre uniforme. E o gráfico de setores é um tipo de gráfico também muito utilizado, indicado para expressar uma relação de proporcionalidade, ou seja, agora esse gráfico vai representar a porcentagem, em que todos os dados somados compõem o todo. O todo em porcentagem, lembram, 100% de um dado aspecto da realidade. Então, os gráficos de setores são sempre circulares e sempre são divididos em porcentagens. Então, se a gente tiver mais ou menos aqui. Aqui eu tenho 50%, metade do meu gráfico. Aqui eu tenho em torno de 20%, um pedaço do meu gráfico. E aqui 30%, mais um pedaço. Se eu somar tudo, 50 mais 20 mais 30, tem que me dar o todo. O todo, porcentagem, a 100%, ok? Então, gráfico de setores sempre vão ser relacionados a porcentagens. Então, aqui a gente tem um formato. Sempre formato circular, ok? Esse círculo pode estar 3D ou não, varia muito do layout, do design do gráfico, só que os aspectos em si do gráfico nunca mudam. Os ângulos proporcionais às porcentagens, tá? Então, se eu tiver 50%, eu tenho um ângulo de 180 graus, já que é metade do círculo. Se eu tiver 25%, eu tenho então um ângulo de 90 graus,
que é 1/4 do círculo. E assim por diante, tá? Então a porcentagem ela é proporcional ao ângulo representado. E ela sempre vem com uma legenda, tá? Legenda, geralmente separado por cor, de cada tipo de dado, tá? Então o amarelinho aqui representa que dado? De Bento. Ah, esse verde mais escuro aqui, que dado? Ah, de Martins, tá? Então, eu tenho uma legenda para a porcentagem e eu tenho uma legenda para as cores, ok? Esse é um típico gráfico de setor. Bem, pessoal, esses são os principais gráficos, ok? Até mais!